Imagine um videogame onde eliminar um tanque inimigo não é apenas sobre vantagem tática, vale 40 pontos. Destruir um sistema de foguetes móvel, isso lhe dará 50. Cada soldado inimigo eliminado lhe dá 6 pontos na conta de moeda do jogo da sua unidade, que pode ser gasta posteriormente para melhorias de equipamento e reabastecimento. Agora, imagine que não é um jogo, mas a vida real. Esta é a abordagem gamificada da Ucrânia para a guerra de drones. Cada esquadrão de drones militares está literalmente marcando pontos por mortes e usando-os para comprar o equipamento exato de que precisam para o seu espaço de batalha específico. Embora possa parecer bobo e macabro, é na verdade uma das adaptações militares mais inovadoras da Ucrânia ao avanço praticamente implacável da Rússia nos últimos 40 meses de guerra. E está funcionando com uma eficácia surpreendente. Então, vamos analisar como a Ucrânia passou de ter drones de campo de batalha praticamente negligenciáveis para usá-los para estimular suas tropas a buscar altas pontuações. Mikhail Fedorov, ministro da Transformação Digital da Ucrânia, lançou o que ele chama de Programa de Bônus do Exército de Drones, um sistema que atribui valores de pontos específicos para vários tipos de mortes confirmadas no campo de batalha. Esses não são números arbitrários, mas incentivos cuidadosamente calibrados, projetados para direcionar os recursos limitados de drones da Ucrânia exatamente onde eles terão o maior impacto. O sistema de pontos é notavelmente direto. 6 pontos para eliminar um soldado inimigo, 20 pontos para danificar um tanque. 40 pontos para destruir um tanque, até 50 pontos para destruir um sistema de foguetes móvel, dependendo do calibre. O que torna o sistema particularmente genial é sua flexibilidade, como o próprio Fedorov explicou. Por exemplo, aumentamos o número de pontos para a eliminação de infantaria de 2 para 6, e isso dobrou o número de inimigos destruídos em um mês. Pense nas implicações dessa declaração. Simplesmente ajustando o valor dos pontos de diferentes alvos, a liderança ucraniana pode efetivamente redirecionar o foco de seus operadores de drones para qualquer ameaça que seja mais urgente em qualquer momento. Ao longo da linha de frente de 600 milhas, existe um setor sofrendo pesado fogo de sistema de foguetes de lançamento múltiplo. Aumente os pontos para eliminar sistemas de foguetes. Precisa conter um assalto de infantaria. Aumente o valor de eliminação de infantaria. O sistema gamificado cria um regime de mira responsivo, que se adapta efetivamente às condições do campo de batalha em tempo quase real, sem necessidade de ordens diretas de cima. A tomada de decisões é feita periodicamente e pode ser aplicada imediatamente, bem como em toda a força operacional de drones. Onde o sistema realmente se torna revolucionário é no que acontece depois que as unidades acumulam esses pontos. Em vez de apenas criar uma tabela de classificação para se gabar, a Ucrânia integrou o sistema de pontuação com um mercado online chamado Brave One, criando essencialmente o que os oficiais ucranianos descreveram como Amazon para o exército. Por meio deste mercado digital, as unidades convertem seus pontos ganhos em batalha diretamente em novos equipamentos. A seleção é impressionantemente vasta e inclui itens como vários tipos de drones, sistemas de guerra eletrônica, módulos de inteligência artificial, peças e outros equipamentos especializados. Claro, para os esquadrões de operadores de drones e sistemas de suporte provavelmente serão o centro das atenções. Assim, o famoso drone vampiro custa 43 pontos. O preço relativamente baixo significa que uma única unidade poderia ganhar pontos suficientes para um novo, ao destruir um sistema de foguetes móvel e eliminar apenas um soldado inimigo. O mercado, combinado com o sistema de incentivo, essencialmente cria um ciclo de feedback positivo. Quando uma unidade destrói um inimigo e verifica a morte através de imagens de drone ou câmera em primeira pessoa, eles ganham pontos. Com esses pontos, eles podem comprar mais drones, que podem ser usados para marcar mais mortes, obter mais pontos e assim por diante. O que torna essa abordagem de mercado verdadeiramente significativa é como ela contorna a burocracia tradicional de aquisição militar. Em vez de as alocações de equipamentos serem determinadas centralmente e distribuídas de maneira uniforme ou desigual na frente, as unidades mais eficazes naturalmente recebem mais equipamentos, que podem selecionar com base em suas necessidades táticas específicas. Isso permite que eles melhorem ainda mais suas taxas de acerto, ou se especializarem para uma seleção de alvos ou operações, o que teoricamente os tornaria ainda mais eficazes a longo prazo.
Algumas unidades podem operar em áreas onde as operações noturnas são cruciais, então eles podem priorizar drones com capacidade térmica. Outros podem enfrentar uma densa guerra eletrônica russa e requerer equipamentos especializados contra a guerra eletrônica. O sistema Brave One permite que essas decisões sejam tomadas no nível mais baixo possível pelos próprios operadores. Pegue o exemplo de uma das unidades de drones de elite da Ucrânia, os famosos Pássaros de Magyar. De acordo com relatórios, essa única unidade acumulou mais de 16.298 pontos, o suficiente para comprar 500 drones FPV diurnos, 500 drones capazes de operar à noite, 100 drones vampiros e 40 drones de reconhecimento. De acordo com as estimativas de Fedorov do sistema de pontos na época, que foi no final de abril. Esse é um arsenal feito sob medida para as necessidades operacionais do esquadrão, entregue às unidades que provaram que podem usá-lo efetivamente. Com esses dois sistemas em vigor, os esquadrões têm alguns caminhos diferentes quando se trata de realizar operações ofensivas ou defensivas. Se os operadores do esquadrão forem de primeira linha, eles podem se tornar autossuficientes para substituir os drones que perdem durante as missões, ao mesmo tempo que lhes permite acumular upgrades de escolha. Alguns operadores de drones podem decidir por táticas ousadas, usando drones apenas para atingir objetivos de alto valor, numa tentativa de otimizar quantos drones podem usar a qualquer momento e maximizar o ganho potencial. Alternativamente, alguns esquadrões podem decidir pelo caminho oposto, mirando em alvos de menor valor para obter um fluxo constante de pontos. E, esperançosamente, obter equipamentos muito necessários para ampliar seus horizontes. Mas essa é a parte frontal do sistema, sendo a parte de trás o programa de drones da Ucrânia, que vem produzindo drones há anos. Isso se deve a uma cadeia de suprimentos diversificada que combina produção doméstica, doações internacionais e compras comerciais prontas para uso. E a indústria doméstica, em particular, é uma que praticamente surgiu do nada. Ivan Havriluk, primeiro vice-ministro da Defesa, afirmou em uma entrevista que a Ucrânia conseguiu produzir mais de 200 mil drones por mês, com o objetivo de 2,5 a 3 milhões de unidades produzidas ao longo de 2025. Embora a maioria seja simples drones kamikaze, de visão em primeira pessoa, FPV, a Ucrânia desenvolveu modelos cada vez mais sofisticados, incluindo o drone Vampiro e o drone bombardeiro Baba Yaga, que podem carregar cargas mais pesadas. Essa taxa de produção é 10 vezes maior do que as estimativas do início de 2024, que sugeriam uma produção insignificante de 20 mil drones por mês. Empresas ucranianas como Escadrone, UA Dynamics e Ucrânia Spec Systems passaram de pequenas oficinas para operações de fabricação significativas. Por exemplo, dessas três empresas, apenas a Ucrânia Spec Systems existia antes de 2022. E mesmo essa foi fundada em 2014. O mesmo ano em que a Rússia anexou a Crimeia e efetivamente escalou o conflito Rússia-Ucrânia para algo que se assemelha a uma guerra fria em pequena escala. E existiam muitas outras empresas semelhantes que existiam em uma escala tão pequena. Eles eram notas de rodapé na indústria de drones antes da guerra, ou aqueles que simplesmente foram criados como resultado direto dela. E mesmo assim, a Ucrânia também está recebendo apoio vital dos aliados da OTAN no departamento de drones. Os Estados Unidos forneceram centenas de munições de espera Switchblade e drones Phoenix Ghost, desenvolvidos especificamente para as necessidades ucranianas. Parceiros europeus contribuíram com vários sistemas, com a Polônia emergindo como um importante centro de produção de drones, indo direto da linha de produção para a Ucrânia. Mas talvez o mais interessante seja como a tecnologia comercial foi adaptada. Drones de consumo padrão de empresas como a DJI foram modificados para aplicações militares, enquanto a impressão 3D permite a prototipagem rápida e a produção de peças personalizadas. Essa combinação de tecnologia comercial com aplicações militares criou um programa de drones singularmente acessível. O mercado Brave One reúne todas essas fontes, permitindo que as unidades selecionem exatamente o que funciona melhor para o seu ambiente operacional. Crucialmente, o mercado inclui um sistema de avaliação onde os operadores podem classificar o equipamento com base no desempenho real no campo de batalha. Isso cria um ciclo de feedback que identifica rapidamente os sistemas mais eficazes e elimina aqueles que têm um desempenho inferior.
De acordo com o relatório de imprensa do Político, os soldados também poderão deixar avaliações no site para orientar futuras compras. Isso pode parecer um pequeno detalhe, mas representa uma mudança fundamental na aquisição militar. Isso permite que os operadores de linha de frente influenciem diretamente a seleção de equipamentos, em vez de as decisões serem tomadas por oficiais de aquisição distantes. Essa democratização nas operações de drones é praticamente o oposto polar da doutrina militar altamente centralizada da Rússia, o que pode esclarecer por que a Ucrânia optou por esse curso de ação em primeiro lugar. Mas por que a Ucrânia investiu tão pesadamente neste ecossistema de drones e anunciou seu sucesso ao mundo em qualquer oportunidade dada? A resposta está em matemática simples. A Ucrânia não pode igualar a vantagem numérica da Rússia em forças convencionais. Com uma população menor que um terço da Rússia, 40 milhões versus 140 milhões, a Ucrânia enfrentou uma desvantagem inerente em mão de obra desde o primeiro dia. Reportagens recentes do Kyiv Independent destacam a corrida desesperada para treinar mais soldados, enquanto a Ucrânia luta para manter níveis adequados de força contra o exército muito maior da Rússia. Quando a Rússia iniciou a invasão, tinha cerca de 900 mil soldados ativos, militares e paramilitares espalhados pelo país, com cerca de 300 mil deles próximos às fronteiras da Ucrânia. Em contraste, a Ucrânia tinha cerca de 150 mil soldados ativos defendendo-a. 3 anos após o início da guerra, havia mais de 100 mil mortes confirmadas de soldados russos e um total estimado de 980 mil baixas. E ainda assim, as forças ativas da Rússia são relatadas estar na faixa de 1,2 a 1,5 milhões, 600 mil dos quais foram enviados para a Ucrânia. Por outro lado, o tamanho da tropa ativa da Ucrânia disparou para cerca de 900 mil, de acordo com uma declaração de Zelensky em janeiro de 2025. A capacidade da Rússia de mobilizar continuamente novas tropas, mesmo que mal treinadas, cria uma pressão que a Ucrânia não pode contrapor por meios convencionais. Isso é evidenciado pelas diferentes abordagens que os países usaram para o recrutamento. A Ucrânia foi forçada a ampliar significativamente o esforço de recrutamento, promulgando uma lei de tempo de guerra que permitia convocar qualquer pessoa de 18 a 16 anos para o serviço. Por outro lado, tudo que a Rússia teve que fazer foi alterar a idade máxima para o recrutamento de 27 para 30 anos. Isso resultou em uma estimativa de 2025 de 160 mil novos recrutas para o exército russo, o que era uma fração da população disponível que o país poderia recrutar. A disparidade em equipamentos segue padrões semelhantes. Apesar da substancial ajuda militar ocidental, a Ucrânia não consegue igualar a capacidade da Rússia de produzir projéteis de artilharia, tanques e veículos blindados em larga escala. Na verdade, estima-se que a Rússia produza mais munições de artilharia do que toda a OTAN, e isso sem contar os projéteis que a Coreia do Norte também tem exportado para a Rússia. O país também conseguiu recuperar partes significativas de suas perdas, trazendo de volta ao serviço equipamentos da era soviética que estavam desativados. Um dos principais desenvolvimentos aqui é o uso de bombas planadoras pela Rússia. O país está contando com seu extenso arsenal de FABs da era soviética, acrônimo russo para bomba de aviação de alto explosivo, que são bombas não guiadas que usam bombardeiros tradicionais para a implantação. Então, o país está acoplando kits de orientação e aerodinâmica às bombas que custam cerca de 20 mil a 30 mil dólares. E pode produzir mais de 100 delas por dia, com uma estimativa de cerca de 22 mil por ano. A única avaliação dos arsenais da Rússia até agora é vasta, e relatórios de 2024 sugerem que o país está até mesmo produzindo em massa bombas de maior rendimento. Até hoje, com a lendária Força Aérea Brasileira 3000, com 6 mil libras de explosivo sendo produzida em uma escala maior do que antes. Mas até mesmo a Força Aérea Brasileira 500, que tem cerca de 1.100 libras de explosivo, pode ser mortal. E esse modelo também foi sugerido para ter sido produzido em massa. E não são apenas munições de longo alcance e descartáveis que a Rússia tem vantagem. Estimativas pré-guerra sugerem que a Rússia tinha cerca de 12 mil tanques à sua disposição. O Ministério da Defesa da Ucrânia sugere que destruiu ou danificou 10.800 tanques ao longo da guerra. E ainda assim, a Rússia não parece estar ficando sem tanques tão cedo, mesmo havendo relatórios consistentes de tanques sendo atingidos todos os dias.
Neste cenário, o programa de drones da Ucrânia representa uma resposta assimétrica clássica, usando a vantagem tecnológica para compensar a desvantagem numérica. Um único operador com um drone FPV que custa algumas centenas de dólares pode destruir um tanque russo que vale milhões. Apenas a economia já é esmagadoramente a favor da Ucrânia. O sistema de gamificação aumenta essa vantagem, garantindo que os drones vão para as unidades que podem usá-los de maneira mais eficaz. Em vez de distribuir recursos limitados uniformemente em toda a frente, o que inevitavelmente significaria que alguns seriam subutilizados. O sistema de pontos cria uma meritocracia natural que maximiza o impacto. De acordo com o relatório do Político, cerca de 90% das unidades de drones pontuaram através do sistema, mostrando uma adoção generalizada. Mais impressionante ainda, as unidades estão marcando tantos acertos que o governo teve que reformular a logística para conseguir novos drones para as unidades de alto desempenho rápido o suficiente para atender a demanda. Portanto, o objetivo atual é entregar novos equipamentos dentro de uma semana após serem comprados através do sistema de pontos. E o impacto estratégico do programa de drones da Ucrânia vai muito além de vitórias táticas. Ao adotar essa tecnologia em larga escala, a Ucrânia mudou fundamentalmente a natureza do conflito de várias maneiras. Primeiro, os drones eliminaram a vantagem tradicional da Rússia em artilharia. Onde as forças russas poderiam anteriormente bombardear posições ucranianas com relativa segurança, a vigilância por drones agora torna essas posições de artilharia vulneráveis a contra-ataques ou ataques diretos de drones. Isso forçou a artilharia russa a operar a partir de distâncias maiores, reduzindo sua precisão e eficácia, efetivamente desperdiçando o potencial de produção de 3 milhões de rodadas do país. Em segundo lugar, os drones aumentaram dramaticamente o custo das operações ofensivas para a Rússia. Mesmo os avanços totalmente blindados agora enfrentam uma ameaça constante de cima, com nenhum tanque russo sendo isento de drones que lançam munições na superfície superior menos blindada do tanque. Uma das tentativas mais comuns de frustrar essa tática tem sido soldar gaiolas e escudos de metal ao tanque, mas isso se mostrou em grande parte ineficaz, além de também reduzir a mobilidade. Em terceiro lugar, o programa de drones da Ucrânia criou um nível sem precedentes de transparência no campo de batalha. Cada ataque bem-sucedido deve ser documentado com evidências em vídeo para se qualificar para pontos, criando um enorme banco de dados de avaliações confirmadas de danos em batalha. Essas informações alimentam o sistema de consciência situacional Delta da Ucrânia, fornecendo aos comandantes inteligência em tempo real sobre as perdas e posições russas. As estatísticas em torno do programa de drones da Ucrânia são impressionantes. Embora os números exatos permaneçam classificados, oficiais ucranianos afirmaram que suas forças realizam centenas de ataques de drones diariamente. As taxas de sucesso variam de acordo com o tipo de drone, mas estima-se que os drones FPV tenham uma taxa de sucesso inferior a 50%. Apesar disso, eles representaram cerca de 65% dos tanques destruídos durante o conflito, indicando a pura necessidade do sistema. A taxa de sucesso inferior a 50% é um ponto particularmente doloroso para os operadores ucranianos. Estatísticas postadas por Magyar's Birds indicam que leva entre 2,2 e 7,1 ataques para destruir um alvo, com o número maior indicando uma estrutura ou veículo fortemente blindado. Muitos dos drones mal-sucedidos acabam se tornando vítimas da guerra eletrônica russa ou simples falhas mecânicas. No entanto, a economia continua favorável, mesmo se 3 ou 4 drones forem perdidos para cada ataque bem-sucedido. A relação custo-benefício ainda favorece fortemente a Ucrânia ao mirar em equipamentos russos de alto valor. Embora o impacto direto nas forças russas seja o benefício mais óbvio do sistema da Ucrânia, existem várias vantagens menos visíveis que podem se provar igualmente importantes a longo prazo. O primeiro é o moral. Ao criar métricas de sucesso tangíveis e mensuráveis, o sistema de pontos dá aos operadores ucranianos uma sensação de progresso que, de outra forma, poderia ser difícil de perceber em um desgaste constante. O elemento competitivo entre as unidades impulsiona o desempenho enquanto cria um senso de agência entre os operadores. O segundo é a identificação rápida de talentos. O sistema de pontos revela rapidamente quais operadores e unidades demonstram os mais altos níveis de habilidade, permitindo que a Ucrânia identifique talentos naturais. Quem pode então treinar outros ou ser designado para as operações mais críticas?
O terceiro é a coleta sem precedentes de dados do campo de batalha, porque cada golpe que rende pontos deve ser documentado com evidência em vídeo. A Ucrânia está construindo o que pode ser o banco de dados mais completo de operações de drones de combate na história militar. Essa informação provavelmente influenciará a doutrina de guerra de drones por décadas a vir. Finalmente, o sistema cria uma cultura de inovação no nível tático. Quando os operadores sabem que suas ideias e métodos podem se traduzir diretamente em pontos e equipamentos, eles têm todo o incentivo para desenvolver novas táticas e abordagens. Essa inovação de baixo para cima permitiu repetidamente que as forças ucranianas ficassem à frente das contramedidas russas. Por outro lado, a gamificação da guerra levanta questões éticas óbvias. Ao atribuir valores de pontos para vidas humanas, mesmo que sejam os combatentes inimigos e representem uma ameaça direta ao país, o sistema pode parecer trivializar a letalidade inerente e a seriedade da guerra. Alguns críticos argumentaram que tais sistemas correm o risco de desumanizar o inimigo e potencialmente diminuir as barreiras psicológicas para o uso de força letal. A contrapartida para essa lógica é que a guerra é inerentemente desumanizadora e que o sistema simplesmente reconhece a realidade de que alguns alvos têm maior valor estratégico do que outros. Por exemplo, alguns podem questionar que se a Rússia se importasse com seus soldados, não teria mantido a guerra até o ponto em que chegou a quase 1 milhão de baixas. Os valores dos pontos refletem a necessidade militar, em vez de qualquer julgamento sobre o valor humano. Além disso, o programa de drones poderia reduzir as baixas civis em comparação com a artilharia tradicional ou ataques aéreos. A precisão dos ataques de drones, especialmente quando conduzidos por operadores experientes, permite um direcionamento mais discriminatório que minimiza os danos colaterais. O que parece claro é que os sistemas de guerra gamificados provavelmente vieram para ficar, independentemente dos debates éticos. As vantagens táticas e estratégicas que eles proporcionam são simplesmente muito significativas para serem ignoradas, especialmente para forças que enfrentam desvantagens numéricas, como a Ucrânia. Lembre-se, apenas ajustar os pontos para um único tipo de alvo pode levar a taxas de acerto disparando dentro de um mês. E enquanto o sistema de gamificação pode ser controverso, é muito provável que a OTAN e o resto do mundo estejam tomando notas. A combinação de inovação tecnológica e adaptação organizacional representada pelo sistema de pontos e pelo mercado Brave One poderia facilmente ser adaptada por países ocidentais e implementada conforme necessário. Não há nada que impeça a Alemanha, a Polônia ou mesmo os Estados Unidos da América de desenvolverem uma tecnologia semelhante. Afinal, a OTAN tem apoiado constantemente a Ucrânia com drones desde o início da guerra, fornecendo ao país um estoque básico de drones militares de alto desempenho. Não são modelos adaptados do comércio, mas sim para trabalhar e implementar no mercado. E para a OTAN, a guerra na Ucrânia é efetivamente um investimento em seu próprio futuro. Ao concentrar suas forças no exército de um único país, a OTAN pode direcionar seus fundos diretamente para contrariar as ambições da Rússia, sem se envolver ativamente no conflito ou arriscar a vida de seus próprios soldados no processo. Além disso, a OTAN pode aproveitar as tecnologias emergentes e táticas na Ucrânia para reformular seus próprios modelos de defesa nacional e complexos militares industriais. Isso é especialmente ajudado pela aliança, convenientemente, se livrando de seu estoque de equipamentos do século XX, muitos dos quais vieram da própria União Soviética ou de países do Pacto de Varsóvia. Outros sistemas, como o F-16S doado, já estavam se aproximando da desativação, permitindo que os países que os doaram, Holanda, Dinamarca e Bélgica, os descartassem em meio a pedidos de alternativas modernas. Essencialmente, o que a OTAN conseguiu fazer foi transformar a Ucrânia em um proxy territorial entre ela e a Rússia. Independentemente do resultado da guerra, a aliança acabará se posicionando mais forte através de políticas militares voltadas para o futuro. Mas, voltando à Ucrânia e seus esforços atuais, a gamificação é apenas a mais recente na linha de revisões de doutrina para a guerra moderna. A guerra na Ucrânia, até agora, mostrou que os caças e tanques podem não ser mais as únicas métricas pelas quais os militares podem ser comparados. E que drones e integração de tecnologia, bem como capacidades de guerra eletrônica, podem determinar os vencedores de guerras futuras. Além disso, o campo de batalha impulsionado pela tecnologia poderia jogar a importância da infantaria completamente para o lado. Como evidenciado pelas perdas constantemente acumuladas da Rússia, apesar de uma vantagem inicial significativa, no final das contas, a Ucrânia está lutando por sua própria existência.
E por essa perspectiva, qualquer vantagem, não importa quão controversa, desumanizante ou contrária aos sistemas estabelecidos, pode valer a pena ser perseguida. O que você acha? Qual é o objetivo final de transformar a guerra em um jogo com operações de drones? Deixe-nos saber nos comentários. E obrigado, como sempre, por assistir.